Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez preparando para você mais um devocional. Preparando um texto bíblico maravilhoso para que você possa se deleitar sobre esse texto nesta noite. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu gostaria que você estudasse Romanos capítulo 5, do verso 1 até o versículo 11. Mas eu quero trazer para você apenas o versículo 10. Romanos 5, versículo 10, que diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, os irmãos sabem, né? Eu acho que muitos cristãos, muitas pessoas sabem que Jesus, ele deu a sua vida para salvar a nossa. Amém? Então, lá em João 3,16, né, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o apóstolo Paulo está reforçando esta palavra, este versículo, dizendo que nós éramos inimigos do Senhor, quando nós éramos pecadores. Era inimigo, porque o Senhor abomina pecado, o Senhor detesta pecado. Ele não ama pecadores, como diz lá no Salmo número 5, que Deus não atende pecadores. Ele atende aquele que ouve a sua palavra e pratica, aquele que se desvia do mal, aquele que é temente a Deus, quer dizer, aquele que obedece a sua palavra. Então, nesse versículo 10, ele fala que, mediante a morte do seu Filho, o Senhor nos reconciliou. E ele está dizendo agora, muito mais agora, depois que ele ressuscitou, que ele vive para nos dar vida também. Quando ele diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus viveu como homem na terra, sofreu como homem e foi traído, foi maltratado, foi morto, uma morte de cruz, uma morte de criminoso. Aquela morte de cruz, só quem morria em cruz era criminosos. E ele foi trocado até por Barrabás, né? Pilatos ainda queria que o povo trocasse ele por Barrabás e o povo não aceitou. Solta Barrabás e deixa ele que ele morra. E porque ele veio para isso, estava predestinado para dar a sua vida pela nossa vida. E agora, como ele vive, ele nos dá vida, meus irmãos. Agora ele vive, Jesus vive em todos os lugares, ele está à destra do Pai, lá no céu, né? Ao lado do Pai, do lado direito do Pai. Então, e ele está para nos salvar. Ele está para dar salvação, para livrar do fogo do inferno, aquele que entregar sua vida para ele. Aquele que reconhecer que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.